Fala, povo de Deus, a paz do Senhor, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Estamos aqui em mais um Centralcast, não é isso aí, Fernando? É isso aí, gente. E como sempre, a gente não pode deixar de falar. Se inscreve no nosso canal, Davi, bota aí pra galera se inscrever. Gasta o dedo na curtida. Isso aí. Sininho, tá? E compartilha aí, famílias, amigos, aquele grupo da tia que geralmente coloca aquelas imagens. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Bom meio de tarde. Com todo mundo aí. E isso aí, né, Jairo? É isso aí. Como você já viu na capa aí, gente, o episódio de hoje tá imperdível. É verdade. Ó, o negócio tá de peso aqui. A gente tá aqui com o Pastor Helder. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, gente. Um prazer Obrigado. muito grande ter Deus você vocês aqui. também. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando aqui agora também. Não Olha. tem essa coisa que você tem. E com o nosso pastor também, Não, né? hoje a coisa tá especial. Eu vim aqui para não deixar o pastor Helder sozinho, né? Me meti nesse negócio aqui para deixar Não. Ó, gente, coloca aí nos comentários uma hashtag que eu vou lançar agora aí. Pastor Elias no Centralcast. Eu acho que o pastor Elias fica bem entrevistando, hein? O que vocês acham? Bota aí a hashtag aí, ó. Pastor Elias no Nós temos Centralcast. uma meta de 10 mil até o final do ano, por isso que eu tô aqui. Então, de repente, se eu fizer todos os episódios, né, pastor? Vamos aí, podendo, nós vamos dar um presente para você. Glória a Deus. Pastor Helder, há quantos anos você já compartilhou? Quem esteve aqui no aniversário da Central sabe, mas muita gente está nos assistindo aí. Talvez não ouviu. Há quanto tempo que o senhor tem essa conexão com a Assembleia de Deus Central? Quanto tempo que o senhor passa por aqui? Olha, foi 2002. 2002. Eu lembro porque em 2003 eu cheguei com um carro aqui. Até contei ontem no culto isso, né? Conta aí, pastor. Essa é Carro boa. muito Né? ruim. E quando eu cheguei, o pessoal muito amoroso, a igreja tinha umas pedras assim do lado de fora, né? Vocês lembram disso? Era da época de vocês também? Eu era. Eu cheguei depois, Chegou mas eu um pouco cheguei, eu conheci aqui o galpãozão. Tá? Eu Parecia a conheci. Arca de Noé. Negócio reto, né? Então, quando eu cheguei com um carro, que eu coloquei ele nas pedras que tinham ali, alguns irmãos aqui da igreja falaram comigo assim: nossa, pastor, agora você veio de carro. E eu com vergonha, porque eu não sabia se vocês estavam sendo educados, porque o carro era ruim. O carro não funcionava, o carro parava. E eu falei para ele assim, na época assim: gente, graças a Deus, Deus abençoou. E com medo do carro não pegar no final. Porque o carro parava, o Jader. Ele ligava quando ele queria. Tinha vontade de prova. Então, por que eu sei que é 2002? Porque em 2003 eu cheguei aqui com esse carro. E os irmãos já vieram. Você está de carro agora. Então, com certeza foi 2002. Deve ter sido no aniversário da igreja em 2002, que nós viemos para aqui em março de 2002. E aí veio a festa em agosto, foi quando você foi convidado. 2002. Uma longa história, né, pastor? Eu acompanhei essa trajetória desse local grandão. Acompanhei quando veio para cá, improvisado. Ficou lá atrás. Lá atrás. É. Aí eu lembro que o pastor nos trouxe aqui para ver a estrutura da igreja. Gente, acompanhei muita coisa aqui. Pastor. E assim, a marca do pastor Helder aqui na igreja sempre foi assim: a gente pode ouvir 2, 3, 4 horas e a gente não cansa. Qual é o segredo, Cansa pastor? a musculatura do rosto, às vezes. Porque a gente fica ligado de uma forma que, assim... É verdade. A gente prende atenção de uma forma que a gente não quer acabar. E quando acaba, a gente fica aquele... Podia ser mais. Qual é o segredo, pastor, do senhor conseguir, assim, agarrar a igreja e ficar com aquela atenção? Fernanda, eu vou falar um negócio para vocês que parece incrível o que eu vou falar, mas é verdade. Eu sou extremamente tímido. Então, quando a pessoa vê eu pregando lá e brincando com a igreja, é Deus purinho nisso. Eu vivo algo que não fui eu que escolhi, nunca quis ser pregador, um pastor, isso não era plano. Acho bonito quando eu olho assim, as pessoas falando assim: eu orei a Deus, e Deus, acho muito bonito, porque comigo não foi nada disso. Comigo foi pego mesmo assim, na força. Tudo na minha vida, Deus forçou. Tudo. Eu estou pastoreando agora. O Jader, para mim começar a pastorear, Deus arrumou uma forma de eu não fugir. Porque começou na casa do meu irmão com a minha família. Qualquer outro grupo, eu
sairia fora. Eu ia falar não. E com certeza, estou falando isso para vocês, que o Espírito Santo sabe que é verdade isso. Mas eu não conseguiria falar não para minha família. Então, vocês falam, tudo na minha vida, Deus me empurrou. Ele nunca me perguntou se eu queria. Tanto que quando a igreja, a ICPA que eu estou pastoreando agora começou, eu falei para Deus. Eu tenho até vergonha de contar isso para vocês, mas eu vou contar. A oração ridícula que eu fiz. É pouco, né? Só a gente. Mas assim, eu falei para Deus, Senhor, o Senhor fala de livre-arbítrio, mas o Senhor não está me respeitando. Eita. Olha que coisa horrível, né? Mas vocês viram o medo e a tristeza que eu estava de ter que fazer uma coisa que eu não queria. Eu não queria mesmo, do fundo da minha alma. Eu, na época, emagreci, parei de comer, chorei muito, escondido, que eu não queria. E já havia sido profetizado em Fortaleza, 5 anos. Em 2013, a igreja começou. Eu guardei, porque eu escrevi isso 5 anos antes, eu pregando lá em Fortaleza, uma senhora falou comigo. Ela falou assim, como é que vai o seu povo lá? Eu falei, minha família? Ela falou, não, da igreja que você pastoreia. Eu falei, não, eu não pastoreio, não, eu sou itinerante. A minha igreja é Igreja Batista, falei do local, tudo direitinho. Aí ela falou assim, um dos dois está mentindo. Ou você ou o Espírito Santo. Eita. Porque o Espírito Santo me mostra uma igreja grande na sua cidade. Eu vim dentro do avião e comentei com o Elbas, que trabalha comigo. Falei, isso aí é coisa da carne, isso não vai acontecer. Porque verdadeiramente eu não queria. Então nada disso. Voltando à pergunta que você me fez, foi uma surpresa para mim. As primeiras vezes que eu comecei a pregar, que eu vi que estava dando certo, que o povo estava sendo abençoado. Foi um susto para mim, até hoje. Né? Sempre quando eu subo no púlpito, a insegurança é a mesma. Eu, como eu falei para vocês, eu sou extremamente tímido. Quando o Jader me convidou para esse momento aqui, eu ainda fiquei pensando, gente, não tem nada a ver comigo isso. Eu vou falar o quê lá? Não tem... Mas aí depois pensei um pouco, eu falei, não, tem tanta coisa para ser falado que eu nunca falei. E nos púlpitos da igreja a gente nunca fala, né? É verdade. E falando isso, eu quero aproveitar para convidar o pessoal para assistir essa pregação de hoje, viu? É uma bênção. Uma bênção. Mas a sua pergunta é essa. É surpresa até para mim. Quando eu vejo o pessoal chorando, glorificando ou rindo, dentro de mim eu fico assim, meu Deus, sou eu mesmo que estou... sou eu mesmo, sabe? Aquela coisa assim. Porque, pastor, desculpa, Jader, pra gente, assim, é um misto de emoções muito grande durante sua mensagem. A gente chora, ao mesmo tempo a gente tá rindo, e a gente chora de novo, e a gente ri, e parece que o senhor consegue mexer com as nossas emoções, assim, de uma forma que às vezes a gente não entende por que eu tô rindo, por que eu tô chorando. E às vezes a gente chora de rir. E às vezes a gente chora de rir. É desse jeito. Eu suspeito que o senhor fez artes cênicas, alguma coisa assim. Tá vendo? Como é que eu tô falando que é Deus purinho? As pessoas olham pra mim e falam assim, ele encara o povo com facilidade. E não, Jader, não. Vocês tinham sentido isso? Que eu, no púlpito, sou uma pessoa, desço do púlpito, aí a pessoa me conhece melhor, sou muito, muito reservado, muito tímido. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu não tenho Instagram até hoje. Eu também não sei, não. Então só perdendo muita coisa. Mas ele, eu entendo, não tem Instagram, porque é a idade dele também. Já não permite, né, pastor? Ai, Jesus. O pastor tá super bem, eu faço a hora com ele aí. Mas eu não tenho Instagram até hoje. As pessoas falam, mas você não tem Instagram nem para assistir as coisas que estão sendo colocadas na ICPA. Mas o pessoal é tão competente lá que quando eu assisto, eles mandam para mim, eu fico assustado. Você tem que ver lá no canal da ICPA. Eu já assisti. Bonito. Você assistiu? Já, eu sou assídua lá, eu gosto de assistir os cultos, acompanho algumas mensagens, tem até, não sei o nome dele, porque não mostra, né? É um magrinho, branco, que pregou agora a última mensagem que eu vi. Sabe que foi o Bruno Lee, do Rio? Não sei, não falou o nome ali, entrou logo após o louvor. Era um branquinho, assim, de cabelinho baixinho. Eu sei parando Jack Lee, alguma coisa assim. E eu gosto muito. É grande lá, né, pastor? Graças a Deus cresceu muito. A igreja está enorme, está linda. E é outra surpresa também já, daí. Né? Mas falando nisso, você já fez com o podcast com a Fernanda, com a voz dela. Como é que canta essa menina também? Você também canta muito bem. Esse aqui já fez um podcast com você, não foi? A gente fez?
Não, comigo só aqui fazendo as perguntas. Vamos ficar aqui que assim é melhor. Nossa, Deus. Mas, pastor, eu fico assim impressionado. Eu não sou pregador, apesar de vez em quando a gente tem uma oportunidade de expor a palavra de Deus. Mas uma coisa que me surpreende, me encanta na sua forma de estar ministrando a palavra é a sua capacidade de não usar esboço. É uma coisa que me impressiona, porque quando eu subo para pregar, por exemplo, tem tudo isso que você falou, né? O nervosismo, a tensão, a preocupação, o frio na barriga, cada um reage de um jeito. E aí você tem o esboço, ele é um norte para você ali, para te ajudar a ficar nos trilhos, né? Mas você sai, por exemplo, da nossa igreja aqui, sai do púlpito, vai ali para frente com toda assim naturalidade, leveza, e a coisa tem início, tem meio e tem fim. E isso, assim, eu fico impressionado, assim, qual é a forma, como que você deixa eu chegou... responder essa para ele. Ah, tá, vai lá. É Deus purinho. Não, pastor. Se eu te contar, você vai acreditar, lógico. O esboço está aqui e até a página passa. Quando eu estou preparando uma mensagem, eu vou escrever, eu tenho que escrever. Eu não consigo preparar uma mensagem só na cabeça. Eu tenho que escrever. Entendi. Eu sou obrigado a escrever. Então, o esboço até ele existe. Aí eu monto, eu escrevo a pregação todinha, nos tópicos, subtópicos, tudo que eu quero. E o incrível, que como o pastor Ias falou, que é Deus mesmo, é que um rabisco que a caneta der, não é? Vamos supor que sujou, eu entornei um suco na ponta da folha. Já quando eu estou pregando, aquela mancha aparece na minha cabeça, o risco aparece, Meu Deus. a folha passa. É um mistério de Deus. Uma vez eu estava fazendo uma pregação e o Elvis tentando me atualizar, me modernizar, falou, vamos fazer no computador. Aham. Aí eu fui pregando e ele escrevendo. Só que aí eu coloquei um tópico que ele ia encaixar melhor no segundo. Eu tirei o olho da tela, tirei na hora e falei com ele assim, tira depressa. Porque se eu olhar para você, isso vai ficar... E vai me atrapalhar depois. Caramba! Então, memória fotográfica. memória, tirou e colocou o certo. Porque se entrar alguma coisa ali que eu tenho que trocar e aquilo entrar na cabeça, acabou. Gente, é uma coisa esquisita. Passa-se a folha, os rabiscos que tem, mas o o senhor risco. não carrega isso? Não. Aí fica na minha cabeça. Igual a mensagem hoje. Até falei pro Jade hoje, Jade, vamos deixar para a gente fazer outra vez, porque a mensagem hoje é muito novinha e ela tem que entrar. Uhum. E tem 2 tópicos ali que não está entrando. Porque quando eu prego ela, na hora que eu termino de pregar, eu falo, meu Deus, 2 tópicos importantes não está entrando. Então é que eu fiz, eu reescrevi tudo e nessa parte que não estava entrando, eu escrevi de vermelho. Então já está entrando, só que agora tem que reler e fica. E na hora a gente assim, confia em Deus e relaxa e vai. Mas é um mistério. Eu vejo a escrita. O esboço fica tudo na minha frente assim. Quando eu fiquei doente com Covid lá, morre ou não morre, no dia 24 de abril de 2021, eu tive alta. Aí o médico falou comigo assim, você não vai ter memória mais igual, você não vai conseguir cantar, esquece essa vida, você ficou para trás. Agora você vai adaptar numa nova vida. Aquilo me causou um rebuliço tão grande que eu falei assim, eu ia voltar a pregar em dia 6 de junho na nossa igreja. Eu peguei a mensagem que mais exigia da minha cabeça, que é depois por trás do disfarce. E ela me exigia de eu pregar sobre o carimbo. Eu já preguei aqui para vocês há um tempo atrás, comparando José com Jesus. Você lembra? Versículo tal, bate o carimbo, compara com o versículo tal. Eu fiz questão de pegar essa mensagem para falar o médico está errado. A minha memória não vai, porque eu dependo dela para tudo. Uhum. Falei, não vai ser, porque eu não consegui trabalhar com esboço, eu tentei, não consegui. Eu ficava gaguejando e lendo, tem a vista ruim também, então não deu certo. Então eu falei, eu dependo da memória. Aí eu orei, falei, Senhor, eu preciso da memória de volta. E tá até no canal da nossa igreja lá. Eu voltei a pregar no dia 6 de junho de 2021. Eu consegui fazer tudo que o médico falou que eu não ia fazer. Tanto que eu desci as escadas da igreja, do altar tem uma escada aqui, eu desci ela várias vezes
falando sobre água para camelos, para provar meu fôlego e a minha energia. Decorei essa pregação toda e ainda cantei naquele dia. Então eu saí muito emocionado porque eu vi que estava intacto ainda. De Deus. Que Deus, não sei se eu respondi Agora, vocês. essa parte é a parte séria, né? Bem séria mesmo, né? Pastor, eu sei que você anda pelo Brasil todo aí, né? Já compartilhou alguma coisa. Aqui na Central a gente procura de alguma maneira te dar hospedar direitinho e tal. Mas tem lugar que você vai, tem muriçoca, tem rato, tem cara. E a gente? Fala aí pelo Brasil afora, lá pelo. Os perrengues. Os perrengues. Os perrengues. Belém do Pará, um trem desse aí. Botaram você em algum lugar que tinha barata? Não, eu vou falar o que aconteceu, assim, já aconteceu muita coisa esquisita. Pode falar. Mas como está sendo, não vou nem citar, mas, por exemplo, eu já estive no Acre. E foi difícil, foi muito difícil. Os irmãos muito amorosos, mas eles têm um costume diferente da gente. Por exemplo, eles comem tracajá, tartaruga. Meu Deus. A cara da Fernanda. Agora imagina para eles, e eles sentiam como se estivesse me dando a melhor comida ali mesmo, né? O senhor comeu, tracajá? Não. Tartaruga? O Elvis comeu. Oi? Tartaruga? Tartaruga. Tracajá. Meu Deus. Aí, por exemplo, eles fizeram com caldo de coco, um óleo de coco, a tracajá. Ela é pretinha, pequenininha, durinha. Então foi muito difícil. E lá, por exemplo, o calor era tão absurdo que quando eu abri a porta do avião, quando eu pisei do lado de fora, eu falei com o Elbert, com os irmãos que estavam comigo, eu vou morrer aqui. É um calor insuportável. Então eu fiquei muito calado. Aí as pessoas falavam assim, mas falaram que você é conversado e tal, e você não tá assim. Olha, gente, como no calor daquele, comendo tartaruga, eu só ficava mole. Só moada. Dormi em rede. Aí eu acordei no formato da rede. Dorme bem em rede, eu não gosto. Não, eu acordei no formato da rede. Eu fiquei o dia inteiro igual eu fiquei o dia inteiro igual você. Conversando com o pessoal do Norte e do Nordeste, esse negócio de rede, toda casa tem um monte de rede. Eles preferem a rede do que a cama. Tem uma história interessante da rede. Eu estava deitado na rede, umas gretas assim, onde a gente estava dormindo, mato. Aí escutei no telhado assim. Aí eu perguntei pro rapaz que estava lá junto com a gente, falei assim, olha, esse barulho que tá tendo no telhado, que barulho é esse? Ele falou, não preocupa não, é formiga. Eu falei, formiga só se ela tiver de bota. Que isso? Uma coisa, um sofrimento para mim. Aí eu coloquei meu sapato em cima da rede, enrolei no lençol, deixei só a cara e orava a Deus para amanhecer rápido para a gente poder ir embora. Mato batendo já no peito da gente. E estava tendo uma eu esqueci o nome da cobra. Estava tendo uma praga dessa infestação. cobra lá. E a gente tinha que andar infestação. E a gente tinha que andar no meio do mato, batendo aqui, o rapaz com a foice na frente, para a gente chegar no local do culto. E nesse local do culto, eu chorei muito. Porque o pessoal estava me tratando como uma celebridade, mas a celebridade era eles. Tinha gente de idade que andava 12 a 15 quilômetros a pé no mato para estar naquele culto. Não tinha luz. Olha só. E o povo sentado em tronco de árvore no chão. Igual a gente olha aqui na Central, ou lá na CPA, ar-condicionado, cadeira gostosinha, né? Todo mundo perfumadinho, arrumado. Gente, tem gente aí que você não acredita o que eles andam, as condições que andam Vai estar no culto. para estar no culto e adorar a Deus. E tem gente que tem carro, o carro está na garagem. Ah, não vou hoje não, Porque eu tô achando que vai chover. Tá nem chovendo. Tem filho, o filho que é uma bênção, vira um empecilho de estar no culto. E você vê lá mães com os bebês no colo. Gente, eu chorei esse dia. Eu chorei e os irmãos que estavam comigo choraram também. E eu voltei de lá, quando eu entrei na minha igreja lá, assim, espalhado pela igreja inteira, aquele negócio, eu fiquei pensando assim, meu Deus. E a gente, às vezes, vem para a igreja e não nota o que Deus deu. Verdade. 24 anos a Central está fazendo, né? 24 anos. Gente, o Senhor poderia ter feito isso aqui muito bacana, mas de repente não precisava do luxo que tem. E Deus deu. E quantas vezes a pessoa despreza tudo isso? Vira comum. Sabe, o conforto fica comum. Aí se dá o luxo de, hoje eu não vou no culto não, eu vou assistir pelo canal. Então, essa experiência que eu vivi lá,
no norte me marcou muito, muito, muito. Comer tracajá. Macaco. Meu Você Deus. viu um macaco também não comi. O Elvis que viaja comigo comeu macaco. Mas ele foi... Mas você viu com pelo ou sem pelo? Não, você... O Elvis devia comer e ficar quieto. Eu não vi galinha lá. Eu não vi boi, não vi vaca. Então eu não quis comer. Ele entrou na carne e falava assim: nossa, que carne gostosa, pastor. Você devia comer. E eu não quis. Aí ele falou com a dona assim: que carne gostosa, que carne é essa? Aí a mulher falou assim: é de macaco. Aí ele falou assim: qual macaco? Eu fiz pra ele: esse macaco que você acabou de comer. Ai, Jesus. A gente é gostoso estar com vocês aqui. Que bom, Padre Elísio, bom. pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua dupla com a sua irmã, a Thelma. Eu me lembro de Júnior, inclusive, ele falando, se a gente fosse conversar com o pastor Eldo, eu acho que eu tinha mais história do que vocês que estão aqui na igreja, né? Que é desde a apostólica, que pregava lá no CIEP, né? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se é certo o que eu vou falar, mas sabe aquelas coisas que você faz que não era para nunca ter feito? Ah, Não teve sentido, tadinho. Tanto eu e a Thelma nós sofremos demais com isso. Não sei, ela foi uma ideia nossa, como eu compus uns louvores, a gente fez. Mas, na verdade, Deus queria a gente pregando, Deus queria a gente. Aí começou com isso aí. Mas só passei vergonha. Teve um local que eu levei uma fita e o microfone era ruim. Aí eu peguei e falei com ele: faz o seguinte, o homem teve a ideia lá, coloca a fita e vocês dublam. Tá bom, pelo menos vai ficar bom som. A fita enrolou já. Eu lembro, te adorar. Aí nós continuamos cantando depois que a fita enrolou, com aquela voz de boneco, com o microfone ruim, porque antigamente o pessoal não investia muito em som na igreja. Não era assim, pastor? Era assim. Não investia. Principalmente pastor que não tem essa visão de louvor, eles não investem em som, não. Aí fica aqueles microfones com som de boneco ruim. Aí não dá. Não é igual o som que nós tivemos. bem, é até engraçado, a gente percebe que a gente tá ficando velho, né? E falando de fita, né? Tem gente nova aí que nem vai saber do que se trata. Mas, pastor, eu queria te perguntar o seguinte: até inclusive, se eu contando ali na mensagem a história do sabão em pó, né, essa história, isso demonstra que você teve uma infância simples. E eu vejo toda assim, essa trajetória, não conheço a sua história, mas às vezes as pessoas que vêm de uma situação assim, mais difícil não conseguem olhar a vida com leveza, com alegria, sabe? Com esse olhar cômico, por que não dizer essa palavra? E da onde veio essa sua capacidade de trazer leveza às coisas, de fazer a gente rir, entendeu? E isso daí é desde pequeno. E como é que surgiu isso daí? Conta a história do sabão em pó aí pro povo. Meu Deus. A minha mãe, ela... como toda mãe antiga, parece que eles criavam os filhos assim, mas tinha mais vergonha do povo do que o povo poderia achar. Tá criando filhos de qualquer jeito. Era uma coisa por esse lado aí. Então, por exemplo, a mãe era aquele negócio, a gente levava a gente para as festas, dava janta antes, olha para mim, sabe aquela coisa. E ela mandou comprar o pior sabão em pó, e eu gritei lá na rua. Não quis subir lá em casa para falar com a mãe que não tinha o pior sabão em pó que ela pediu para comprar. Falei: mãe, não tem o pior sabão. Os vizinhos tudo ouviram. E de longe ela só fez assim para mim, ó. Já eu lembro direitinho daquela surra. Jesus. Porque as mães antigamente elas batiam com vontade, parece que elas descontavam toda a pobreza em cima da criança. Outra pessoa falou que parecia Você Jack sabe, Chan, você me né? fez uma pergunta Cada hora. agora que me emocionou. Verdade, me emocionou, porque eu não gosto de ficar triste. Quando eu fico triste, e são muitas vezes, eu fico triste 2 vezes. Por eu estar triste por causa da situação e por eu estar triste, entende? Porque eu não gosto. Eu sei que ninguém gosta de ficar triste, mas eu detesto esse sentimento de tristeza. Eu sou muito alegre. Por exemplo, meu pai. O pai está com Parkinson e está com corpo de Levi. Tem dia que anda, tem dia que não anda. Tem dia que as pernas dele batem. E ele me fez uma pergunta um dia desse. Ele falou assim: qual foi o meu erro? Ele andou a pé
em Rio Pomba distribuindo folhetos para abrir igreja lá e agora não anda. Aí ele fala comigo assim, o que eu fiz de errado? Aí eu falo, não, pai, você não fez nada de errado. E dou aquela palavra de filho, palavra pastoral. Aí quando eu noto que o meu coração começa a apertar, automaticamente eu noto também, que isso eu não notava não, estou reparando isso há um tempo para cá, que eu já invento alguma coisa alegre, mas no meu inconsciente é para não pensar naquele negócio ali. Eu detesto ficar triste, eu gosto de ficar alegre o tempo todo, só que não dá. O momento que a gente está vivendo, minha mãe também está muito doente, igreja, você pastor de igreja, não dá para rir o tempo todo, porque você não sabe de onde vem a facada, de onde vem a traição. Infelizmente tem muito isso na igreja. Mas eu fiquei sabendo, pastor, que lá na ICPA, né? ICPA. Diz que na ICPA não tem crente com problemas, que todo mundo lá é gente fina lá. Quem faz isso pra... Oh, meu Não tem? Não, eu fiquei sabendo, diz que lá é um modelo assim. No... Sobrenatural. Se a pessoa lá. quiser uma igreja sem problema, é para Tem que ir lá. ICPA. É, pastor, verdade. Não. Aqui, deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Helder. Nós tivemos aqui recentemente um pregador, não vou dizer o nome, pregando aí, conversando, e disse que tinha pregado, não sei se é uma semana anterior, 15 dias, ele e a esposa, numa igreja. Ele ficou muito, muito triste porque o pastor da igreja não deu nem confiança para ele. Dizer que chegou lá, dizer que não sabe se convidaram ele sem autorização do pastor, dizer que simplesmente ele chegou, botaram ele no púlpito, o pastor ficou sentado lá, não falou com ele nem na chegada nem na saída. Meu Deus. Terminou o culto, o pastor foi embora, não deu confiança para ele. Ele falou, eu fiquei triste porque a gente chega na igreja, os pastores cumprimentam a gente, abraçam a gente e tal. Já aconteceu se chegar em alguma igreja e o pastor te dá um passa-fora assim? Já. Muitas vezes, não foi poucas não. Principalmente no início. Eu não tenho aquela presença que chama atenção. Sou pequeno. Agora, pastor, deixa eu Não tem. falar. Quando você chegou aqui em 2003, você era mais feio. Isso tá saindo ali. Me chama de feia ali. Isso sai. Pior que sai, pastor. Davi não deixa passar nada. Aí você... Dizer que você tá feio hoje, não. Eu quis dizer que hoje você tá bonito. Não, e é difícil, porque ele vem... Eu chego perto dele e falo assim, pastor, eu troquei de carro. Ele olha pra mim e fala assim, eu também troquei. Eu peguei uma Tracker nova. Eu peguei a HRV. Aí ele começa a falar comigo assim, o seu carro faz isso se passar o pé? Abre a mala. É. Eu falei, não, o meu abre com a mão mesmo, tá tranquilo. O seu carro faz isso? Ele chama pra isso? Ai, meu Mas fala Deus. aí, o do pastor aí que Não. não passa fora. Fala quantos casos para nós. Gente, ó, eu teve uma casa que eu fui que parece que a esposa do pastor não estava esperando a gente. E quando nós chegamos, os dois começaram a brigar e eu sentado na sala e a discussão entre os dois lá. Fala, Eu escutei ela trouxe esse falando assim. pastorzinho para cá? Eu sei que eu escutei ela falando assim, eu não vou fazer comida pra ninguém. Ah, meu Deus. Meu. Quer dizer, aquela situação. Ai, meu Deus. A fome já foi embora ali também, né, E a pastor? vergonha também. Eu falei, meu Deus, e agora a vergonha vai dominar tudo. Aí ela saiu com o cara fechado. Assim, situações que o pastor teve que me levar para. Mas depois você Meu soube do Deus. divórcio? Depois, o resultado do divórcio? Não? Porque geralmente quando acontece isso, a gente não ser bem recebido, eu não volto mais naquele lugar, mas não é por mágoa ou por. Melhor não. Não é? Mas É tão gostoso quando você vai num local que você é bem recebido. Então, Você quando quer você voltar, quer voltar. Geralmente eu não volto. E geralmente eles nem chamam. Porque tem igreja que há casamento, tem igreja que não há. Tem igreja que eu vou uma vez só e foi bom, acabou. Não teve casamento. Isso não é culpa de ninguém. É a vida. E tem igreja que há casamento. Ué, aqui na Central, eu estou aqui há 21 anos. Né? Então, quer dizer, todo ano o pastor me chama. E não pretendemos divorciar, não. Então, Mas o senhor tá tem- falando aí, falou, às vezes é porque eu não tenho muita presença. Às vezes talvez se você usasse, tipo assim, um sapato couro de cobra, um terno verde fluorescente. De Será fato, que a pessoa não vem com aquele de verniz. aquele anel, sabe? Sabe por quê, Jato? Você vê, tem pessoas que chegam e dá aquele impacto. Você olha pra pessoa assim, parece que você sabe que ele é o pregador. É verdade. No meu caso, eu já cheguei em igreja que ninguém me conhecia, tinha uma faixa com o meu nome. Eu entrei, sentei e estou vendo um alvoroço lá Cadê o dentro. pregador? Eles estavam procurando o pregador, eu também fiquei parado, não sei porquê.
De repente, no meio daquela correria, uma senhora do meu lado falou assim: nosso Deus, e agora, será que o pastor vai ter que pregar? Eu falei: por quê? O pregador parece que não veio. Aí eu peguei e falei com a senhora que estava do meu lado: sou eu. Ela falou: ah, você tá brincando. A mulher já me desmotivou antes de eu chegar lá. Mas, pastor Helder, é engraçado que essa experiência aí, quando nós começamos a igreja lá, mas 2003, 2000, a gente já estava lá atrás. 2009, por aí, 2008 talvez. Pastor Valdemar, que já dorme no Senhor, engraçado, nós o convidamos, ele era o presidente da Kairos, né? Pelo de Deus, tá? E nós convidamos ele para... Eu não conhecia o pastor Valdemar pessoalmente. E na realidade, talvez eu tivesse visto ele numa foto mais novo. E nós marcamos um trabalho de missões e dava a hora, já tinha começado o trabalho e o pastor Valdemar não aparecia. E aí, daí eu perguntei: irmãos, por acaso, algum da igreja da Baixia, foi nesse galpão aqui que tinha. Ele já estava dentro da igreja. Pastor Valdemar, ele levantou a mão, assim, bem, uma pessoa bem simples, ele já estava bem já de idade, bem já, assim, aparentemente cansado, mas realmente não, aquela expectativa que a gente criou, né? Pastor Valdemar, mas pelo amor de Deus, o homem falou 2 horas e a gente não queria parar de ouvir o homem. Foi uma coisa tremenda. Mas eu digo também, pastor Helder, que os irmãos aqui sabem, eu não tenho tipo de ser pastor de igreja grande. Eu sei disso. A pessoa olha para mim e pensa que eu sou um diácono. Graças a Deus. Pastor, o senhor leva mal naquele terno azul que o senhor estava ontem, sou diácono. Não, pastor. Aquele brochezinho, aquele broche. Não, pastor. Com a Dudalina. Já ouviu falar na Dudalina? Dá pra ver que chegou. Dá pra ver que chegou, pastor. Dá pra ver. Dá sim. Não, viu o tipo dele, dá pra ver. Eu tava em Volta Redonda, há muitos anos atrás, esperando o pastor querer me buscar. Gente, eu não acredito que eu vou contar isso, mas eu vou contar para vocês. O pastor sentado do meu lado e eu do lado do pastor na rodoviária. Com 1 hora de atraso, o pastor começou a falar mal de mim comigo. Aí ele falou assim: rapaz, a pior coisa que tem é esperar os outros. Aí eu comecei a meter a língua nele, com ele, entendeu? Eu falei: não, a pior coisa é falta de respeito isso. Ele falou: eu tô vendo, você tá aí parado um tempão. Eu falei: eu também tô vendo o senhor parado aí. E começamos a conversar. No meio da conversa eu falei para ele: você tá esperando parente seu? Ele falou: não, é um pregador aí. Eu falei: como é que ele chama? É Elbo. Eu falei: é Helder. Você conhece ele? Eu falei: sou eu. Você tá brincando? Eu falei: não, sou eu. E eu com cara fechado, e ele falou assim: então vamos embora, nós dois com raiva um do outro. Dentro do carro é que começou a relaxar. E ele dirigindo, olhou pra mim e falou assim: E eu comecei a rir também, mas olha pra você ver, nós um metendo a língua no outro ali. E o senhor voltou lá? Não, lá voltei, lá houve casamento. Pastor muito agradável, nervoso. Mas muito. Porque eu tenho convivido com pastores assim, extremamente. Como é que fala quando a pessoa não espera? Ela vai e faz, ela. Imprevisível. Não, Proativo. Proativo. Isso, igual ele. O que ele é? Sabe? Não espera receber o negócio, já está fazendo. Tem um pastor chamado Pastor Orlando, amigo meu também. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus de Lavras. Eu morri de rir. Ele me levou pra gente comer depois do culto. O homem sumiu da mesa. Quando eu vi ele saindo de dentro da cozinha com a bandeja. Ele não aguentou esperar, não. Ele falou: povo mole, ele colocou o negócio lá. E hoje a gente vem de uma geração que não é assim. Os jovens são muito parados. Por exemplo, quando que... Uma vez eu estava catando o mato na porta da igreja, um jovem da minha igreja me olhando. Gente, na minha época, se eu visse meu pastor fazendo isso, meu Deus do céu, eu falei: não, pastor, peraí que eu vou te ajudar, eu vou fazer. Mas hoje o pessoal já mas não estou culpando eles, é a geração. Essa geração mais parada mesmo. Geração sabe? todinha. Mais parada. Agora, o povo mais antigo Nutella. Não esperar nada, não. Pastor não saiu de dentro com lanche lá de dentro. Ele mesmo arrumou a mesa. Eu vejo a Elisa, ele acabou de comer o último grão, está saindo com papel para pagar, já está voltando. É verdade, é assim mesmo. Pastor, deixa eu perguntar a ele, que eu queria que o senhor contasse a história da casa que o senhor passou, que estava com uma pessoa lá endemoniada, que o senhor... Eu estava vindo com pão e leite e um saquinho. Quando eu passei do lado de fora, sabe essas casas que hoje o pessoal evita construir assim, mas a janela já está na rua. É horrível mesmo, a privacidade. Você abre a sua casa para um ar,
pessoal está passando Agora existe muito no lei interior. que já prevê o afastamento, Isso, né? Antigamente não tinha isso. Antigamente não tinha. Aí ficava assim, a janela da coisa Na calçada. Na calçada. Eu passando ali, escutei lá dentro. Pega! Segura! Eu não aguentei. Coloquei a cabeça dentro da janela para ver o que estava acontecendo lá dentro. Acho que tem uma voz que falou assim: Ô, pastor Helder ali. Eu abaixei para fugir. Mas não adiantou. Eles estavam lutando com a endemoniada lá dentro. E a mulher tinha cortado a cara toda com presto barba e quebrou a casa toda. E eu com leite na mão. E porque você não amanhece pensando assim: eu vou hoje cedinho pegar um capeta. Você não amanhece assim. Você amanhece falando assim: eu vou comprar um pão, leite e um café gostoso. Pão, manteiga, Toddy e demônios. Você pensa nisso. Aí entrei, eu lembro que o leite estava até tremendo, que a primeira coisa que você pensa quando você vai enfrentar uma situação dessa: meu Deus, como é que está a minha vida com Deus? Deus, Pensa na manta, né, pastor? Pensa na manta. Falei, meu Deus, em nome de Jesus, espero que seja tudo bem. Aí quando eu entrei, tinha um monte de religiosos lá e o pessoal já tinha tentado tudo quanto é tipo de situação. Eu entrei. Quando eu entrei, ela estava caída no chão, bufando, né? E lógico, o pessoal acha bacana quando alguém fala: eu entrei em nome de Jesus. Eu entrei com muito medo, mas em nome de Jesus. E só falei: Senhor, vem comigo. Porque eu acabei de acordar, só vem comigo. Capeta de manhã, eu nunca vi. Capeta de tarde, de 4 horas pra frente. Ele manifesta de manhã. Aí eu cheguei perto, ela caída no chão. Aí eu lembro que eu falei com Deus baixinho com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu vou usar o seu nome uma vez só. Sabe que negócio você fica toda a vida usando o nome de Jesus? Na segunda vez, eu não sei, vou empurrar, vou dar um soco, mas eu vou usar o seu nome aqui. Aí eu falei uma vez só. Foi uma experiência linda que eu tive. Quando ela veio pular em mim, eu gritei: em nome de Jesus. Não precisei nem falar sai. A mulher caiu para trás. Aí você estufa o peito, né? Pra tá dando certo, Deus tá comigo. Aí botei a mão na cabeça dela e orei. E foi um momento bacana já, que eu saí de lá assim, com o pessoal me olhando com admiração. O crente faz isso, né? O povo olha pra gente com admiração. É igual quando você tava cantando aqui, ou o Jader cantando. A gente fica preso, meu pescoço dói, porque eu fico de lado ali O torcicolo que você tá hoje deve ser isso. Você ficou olhando. Porque eu fiquei olhando aquela menina que cantou ontem também, cantou tão bonito também. Jordana. Aqui tem muitos cantores, né? Jordana. O pessoal canta mas é muito aqui. abençoado. Abre a boca. Aquela moça que cantou ontem também, no coral feminino, eu não vi ela. A Jordana era a mesma que cantou antes. É a mesma? Ela fez solo. Tem outras solistas, mas no caso de um hino, foi ela que fez Tem solo. muita gente que canta aqui, muita gente. Graças a Deus. Mas é isso, eu admiro quando vocês estão cantando lá também. Eu uso a frase que o senhor mesmo falou aqui um tempo atrás: o que você vê de bom em mim é o Espírito Santo. O resto sou eu mesmo. Eu saí com o Jader pra gente. Não sei se foi almoçar ou jantar. Foi almoçar. Foi almoçar, né? É. Mas que almoço gostoso. Assim, esse menino é super. Tem conteúdo, sabe? Não é menino vazio, não. É. E foi muito gostoso. O almoço gostoso que nós tivemos ali. E Aí bom, depois prazer cheguei foi em meu. casa, mandei mensagem errada para ele, que Pastor, tem só- outro Jader lá na igreja. Eu Ah, é? mandei uma mensagem errada para você, você lembra? Foi. Eu tava lavando o carro. Mandei uma mensagem para o Jader errado. Você não elogiou o almoço comigo hoje. Você não almoçou comigo hoje. E... Gente, hoje eu fui almoçar num lugar bacana, comemos um pastel de banana, que nós dois gostamos de Eita, banana nós. frita, sabe, da comida Aham. ali. E ele sentou, comeu em 2 minutos. O pessoal tá aguardando lá pro podcast. E eu morro de rir que a Elizabeth vai com a gente, só que a Elizabeth é lenta. Aí quando a gente procura ele, o carro já tá ligado e tá dentro do carro. Aí a Elizabeth olhou para mim ontem e falou assim: isso é porque vocês são convidados e eu sou esposa dele. E ele tá lá dentro do carro ligado, esperando a gente. Pastor, eu sei que o senhor começou seu ministério na itinerância, né? Pregador, indo para aqui, para lá. Isso eu não tenho como escolher. Na verdade, não, já. Não? Eu pastorei 2 igrejas batistas primeiro. Aí, na segunda igreja batista que eu estava pastoreando, eles me fizeram convite para me fazer ser itinerante nas igrejas batistas. Entendi. Aí, com os congressos da Batista, eu passei a conhecer pastor metodista, aí eles convidavam. Você pode, assembleianos,
Foi assim que começou a ter essa quantidade de amigos que eu tenho, interdenominacionais. Por exemplo, eu tenho muitos amigos na Metodista, pastores, muitos amigos lá, na Wesleyana, na Assembleia. E tinha domingo, final de semana, que eu estava pregando numa igreja muito avivada. No outro final de semana, eu estava pregando numa igreja tradicionalíssima. Uhum. Era estranho, que eu levava a mesma mensagem. Lá, ela era de um jeito que, graças a Deus, eu sempre soube ler público. Uhum. Eu sei onde eu estou pisando. Eu sei que, por exemplo, que eu chego na igreja, você está vendo que a igreja está todo mundo dando boa noite, sentado, banando. Você não vai soltar uma língua estranha lá. Também tem igreja que você já fala, Pai do Senhor, tem gente em pé com a mão. Você também não vai falar boa noite. Mas aí começou assim. Aí comecei a fazer o trabalho itinerante, foi 21 anos assim. Até nascer a ICPA. Sim. No caso do meu irmão. Sim. Que hoje... Mas você, de certa forma, já até respondeu. O que eu ia chegar no ponto é essa capacidade de fazer uma leitura. Porque você não tem como escolher, vou pregar só em Assembleia de Deus. Não, prego tudo. E assim, o que você já encontrou? Por exemplo, há muitos anos atrás, eu morei em Rio das Ostras. Muitos anos não, poucos anos também. Eu morei em Rio das Ostras e a gente foi procurar alguma igreja pra gente ficar lá, né? A gente ficamos morando lá 1 ano e meio. Eu fui numa igreja que tinha vários elementos do judaísmo. Tinha até sabe do Muro das Lamentações, que as pessoas vão colocar um bilhetinho, um pedidinho lá? Tinha um muro lá. Tinha um negócio lá que eles meio que simularam. Aí eu olhei assim, quando a gente chegou, eu olhei assim, eu falei, gente, tem um monte de papel ali, mas o que é isso? Aí eu falei, deve ser isso. O que você já encontrou assim, que você pode falar, obviamente, uma coisa assim meio... Estranha, né? Eu fui numa igreja que, quando eu assumi a tribuna, ela era cheia de grades. Veio um diácono, um homem lá, me trancou dentro desse... Eu lembro que você contou isso. Eu já contei isso. Já contou. Ai, meu Deus, cercadinho de criança. Só que vocês notaram que eu vou para uma ponta, não posso Essa me você prender. ficou preso ali? Não, aí que deu problema, porque se me prender, vai te dando falta de ar. E um microfone preso e aquele negócio fechado, gente. Não consigo, assim. Eu tenho que andar, eu tenho que ir numa ponta, na outra. A chave ficava com o pastor, será, do negócio? Não, trancou e sentou. Não sei qual a razão para fazer isso. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que é isso? Para piorar a situação, eu trancado, apagou as luzes da igreja inteira, jogou dois focos em mim. Eu preso num cercado, com o microfone preso, com luz em mim. Aí meu cérebro parou. Você surtou. Eu fiquei parado assim. Aí eu não sabia o que fazer. Aí, com muito custo, eu cheguei a fazer assim pro moço, ó. E falei no ouvido dele, pelo amor de Deus, abre isso aqui. Eu vou sair. Aí ele falou assim, mas aí é a tribuna. Eu falei, pode ser o que for. Já aconteceu, já de eu ir para uma igreja e eu estar sentado, de repente, as luzes começarem a ficar coloridas. Assim, e o locutor falar, a partir de agora. E um rapazinho na bateria. E fumaça. A revelação da palavra. Aí o Elvis falou comigo assim, meu Deus do céu, eles vão chamar. Eu falei, não. O pastor sabe que eu não gosto de bobeira, não gosto dessa palhaçada. Não. Com vocês, pastor Helder Machado e o povo. E luz e fumaça e escuridão. Gente, Meu Deus. eu sou meio... Como é que eu explico? Meio a moda antiga, sabe? Não, mas acho que tem que ser conservador. conservador. Eu não me adaptei muito com essas coisas assim novas, não. Eu já vi um pastor pastor chegar numa plataforma que desce no altar. Sabe a Xuxa? Sei, praticável, né? Que sobe e desce. Gente, não dá, não. Pastor, mandei até providenciar outra máquina de fumaça para ter 2 máquinas hoje, para gente fazer um negócio diferente. Não vamos poder fazer. Não vai poder usar mais, né, pastor? Pastor Helder, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a CPA, a igreja que o senhor... Como é que está sendo a experiência de pastoreio? Já são 10 anos, né? Isso, vai fazer 10 anos agora. Na verdade, 16 de agosto agora fez 10 anos. Mas a gente comemora no dia 8 de dezembro, que é o dia que entramos na garaginha pela primeira vez. É até errado isso. Nesse ano que vem nós vamos mudar isso aí. Vai voltar para o dia... Vai colocar para o dia 16 de agosto, que é o dia que ela nasceu, que foi o primeiro culto na casa. E a gente, na verdade, nós ignoramos esses 4 meses da casa e comemorando no dia 8 de dezembro, quando começou a igreja na garagem. É como eu falei para vocês, eu não queria.
mas eu vivi experiências gritantes ali. Deus me provou que Ele queria. Ao ponto de eu estar dentro do quarto, com a Bíblia aberta, a Bíblia molhada com lágrimas, e eu falar para Deus: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu vou voltar a pastorear, porque eu sofri muito nas outras. E eu falei: Senhor, mas eu não acredito que o Senhor vai me colocar numa situação dessas. E senti no coração de só abrir. Quando eu abri a Bíblia, saiu justamente em Ezequiel a parte que fala assim: estou fazendo uma obra nova, vou trazer pessoas de todos os continentes. E quando eu li aquilo ali, eu senti que o Senhor estava falando comigo da ICPA. Nisso bate na porta. E a minha cunhada entra e fala: olha, Deus mandou eu te dar esse capítulo aqui. O mesmo que estava lá. Nossa. Coisa assim da gente não ter dinheiro para comprar os bancos que ia mudar de igreja. E um amigo meu, o Hélio Mas, que hoje é da diretoria da igreja, né? Um grande amigo meu, ele me chamar na casa dele com um envelope pardo, com o dinheiro de indenização que ele saiu lá do Safra, dízimo dele, lá, oferta, que dava para comprar os bancos da igreja, a mesa de som. O Senhor foi fazendo assim. Glória a Deus. Hoje eu não acredito que nós estamos na igreja que a gente está, é o porte da igreja. Você tem que ver que igreja linda. Conseguimos comprar 1000 cadeiras e elas ficam cheias, principalmente quando tem cantata de Natal, fica a gente em pé. E eu olho para aquilo, hoje vocês me perguntar o que eu sinto pelo ICPA, ela me curou. Uhum. Eu estava com um certo problema de confiança em relação a pregadores, a igrejas, e ela me curou. Porque você convive muito de pertinho com pessoas de verdade. Uhum. É lógico, né? Como o pastor falou ali. Tem 1, 2, 3. Mas aí o Senhor mesmo, como ele falou comigo, ele falou, por ordem lá, ele deu uma ordem a um profeta lá e disse assim: cuida do trigo, o joio cuido eu. Então, tem o amado quem tem que amar, aquele que você vê que não está contigo, você deixa para lá, que Deus rapidinho também dá um jeito de tirar para lá. Mas a ICPA hoje é um presente. É um presente. É uma igreja que todo culto é festa. Temos lá pregadores abençoados. Temos lá a Keila, ela cuida dos grupos de louvor da igreja. Gente, eu não sei, ela resolve os problemas sorrindo. A menina consegue chamar atenção com todos os dentes da boca, entendeu? E uma fidelidade com a gente. Temos lá pastores que lideram a escola bíblica dominical, como o pastor Luiz André. Ele é que cuida da coordenação lá da escola bíblica dominical. Uma benção esse homem. Pastor Júnior cuidando dos homens. A missionária Thelma, minha irmã, cuidando da Naftali, das Sua mulheres. família toda está lá? Minha família toda está lá. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, todo mundo está lá. Glória a Deus. Comigo. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Está quase terminando já, né? Não, Então, bora. ela pediu para você contar algumas histórias. Você falou da vez no púlpito aqui. Eu tenho até vontade de conhecer sua mãe. Você disse: você precisa conhecer minha mãe. Eu conto essas histórias, você pensa que é brincadeira. Aquela história do negócio do cara que estava na rodoviária, do cadeirante, não tem um negócio desse aí, que ela foi evangelizar o cadeirante? Mas foi a Thelma. Ah, foi a Thelma? Foi a Thelma. A Thelma. Evangelizou o cadeirante, falou que Deus podia curar ele, e ele com um pano assim, só que ele não tinha perna. Ela falou: eu oro e Deus te levanta daí agora. Estava coberto com a manta. Quer que eu ore agora para Deus te... Ele tirou a coberta. A Thelma ficou branca, olhando para os 2 cotoques de perna dele. Aí ela falou: Deus é poderoso. Mas, amém. Eu saí de lado, o outro saiu pro outro lado também, sabe? Cada um caçou um canto, porque a vergonha foi grande. Os foros da minha mãe são diferentes. O da mãe, quer ver um? Ela estava ouvindo uma pregação e o pastor pregando sobre Jó. E a minha mãe veio muda no carro. Eu vi que alguma coisa estava acontecendo com ela. Ela estava fazendo comida, de repente, do nada, ela falou assim: eu vou resolver isso agora. E entrou pro quarto. Aí ela saiu do quarto e falou: pronto, resolvi. Falei: mãe, o que aconteceu? Ela falou assim: não, foi falar com Deus. Se o diabo falar pro senhor alguma coisa de mim, não me defende não. Não me defende não, porque o senhor acabou com Jó para provar, não prova nada. Se o diabo falar assim, ela nega, fala para ele, ela nega mesmo, ela não presta, não fala nada. E você fica parado ouvindo, você vai fazer o quê? É mãe. É mãe. Uma vez ela ouviu uma campanha também,
uma campanha sobre troque seu anjo. Acho que foi até a Universal que fez isso. Troque seu Seu anjo. anjo. A mãe trocou dela, dobrou o joelho e falou assim: eu não quero esse anjo, que esse anjo é fraco. E meu pai só olha. Só que aí quando ela trocou o anjo, naquele dia o meu irmão bateu de carro e a minha mãe dentro do carro. Ela já saiu de dentro do carro falando: devolve o anjo que tá. Não quero esse não, que esse é pior do que o outro. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Ai, Jesus amado. Pastor Helder. Mas o que é mesmo? Não, o pastor Não, perguntou. nós estamos aqui relembrando, né? Fazer um retrô aqui da história da mãe do pastor Helder. É. Ainda bem que é a sua mãe. Da sua mãe você pode falar. O negócio lá da lata de óleo dentro do ônibus que saiu. Ela entrou, tadinha, com. Antigamente tinha. Na promoção, Não era plástico, era. Lata. Era metal. papel. Tipo um papelão. As sacolas eram assim. Não sei se aqui tinha um CB Merci. Isso é muito. Eu acho que nem Não sei. é, porque eu lembro da lata, né? Era tipo um bornalzinho, era de papelão. Uhum. E aquilo até parou, porque aquilo ia molhando embaixo e vazava. Vazava. Minha mãe entrou dentro do ônibus com aquela, cheia de lata de óleo, tadinha, ela com muita vergonha, só escutei que barulho, pá! As latas vazaram, rolaram pra dentro do ônibus afora, e ela fingiu que não era com ela. Ela sentou e deixou as latas tudo rolando. Aí eu falei: mãe, as suas latas. Ela... Todo mundo viu que a lata era dela. Tadinha, todo mundo viu que a lata era dela, entendeu? Eu falei: mãe, tem que pegar lá. E ela caladinha, não queria pegar lá. Isso não tem muita graça, ele é que acha graça. Pastor, eu queria que o senhor contasse a história do ônibus. De Uberlândia a Catalão, que a perna dormiu. Nós evangelizamos lá, eu esqueci o nome da cidade. E lá você tinha que pegar o ônibus em Uberlândia para ir para Catalão. E eu estava muito cansado. E naquela época, eles ainda levavam a pessoa em pé, hoje não leva mais, né? E chegou uma senhora com um neném muito gordo, o menino parecia um Buda. Gordo. Eu sentado no meu ônibus, ela ficou do meu lado. Eu falei: meu Deus, eu tô com a perna cansada e vou levantar para ela sentar. E eu tive uma ideia, eu falei: olha, quer que eu leve seu filho? Porque eu tô muito cansado. Ela falou: não, você leva ele. Eu sentei o Buda no meu corpo e não mexi a perna, ficou aquilo durante 1 hora e tanto. Aí na hora de eu descer, eu passei o menino para ela, e quem disse já de que eu mexia da perna, da cintura para baixo? Ela adormeceu e doía, fincava. Aí eu gritei pro motorista: eu tenho que descer nesse ponto aí, mas eu não mexia. Aí o pessoal foi me tirando arrastado lá de dentro. Aí o rapaz falou: mas ele anda, eu vi ele entrando andando. Eu falei: eu ando, eu não tô andando agora, mas eu ando. Aí eles me arrastando e eu falando: pega aquela bolsa lá é minha, menino. Aí o menino foi descendo com a bolsa, aí me deixaram esticado no chão, assim. E o motorista: você tem certeza que você anda? Eu falei: eu ando, pode ir embora. E pôr a mão na perna, ai, e a perna doía, fincava, sabe? Você sabe que coisa boa da gente lembrar? É coisa boa, que você para pra pensar, você fala: meu Deus, quanta coisa que passou, quanta coisa que não viveu, já fiz velório errado. Pastor ligou pra mim lá de Viçosa: pastor, você tá tranquilo? Tô, pastor, tô tranquilo, ele é da igreja metodista, muito amigo até hoje. Aí ele falou assim: você pode fazer um velório pra mim? Eu falei: tá, posso sim. Quem que é? Ele falou: não sei. Ele é sobrinho da prima do tio da mulher da minha igreja. Exemplo. Eu falei: tá bom, eu faço. Ele falou: mas não tem erro não. Chega lá, é um rapazinho moreninho. Tá bom. Gente, incrível. Eu conto isso, as pessoas podem até achar assim: ele tá inventando. Não. A capela lá era grande, ficava um caixão aqui, outro ali e outro lá. Cabiam uns 3 ou 4 caixão no mesmo local. Cheguei, olhei para um moreninho novo. Deve ser esse. Aí passaram a palavra para mim, eu falei um pouco lá. No meio do cerimonial ali, uma senhora do outro caixão fez assim para mim: não é aí, não. Meu Deus. Incrível. Hoje eu teria uma outra postura. Eu ia terminar aquilo ali. Era novo, gente. Terminar e depois falei: deixa eu ir no outro com coisa que eu também quero fazer, que Deus me tocou, qualquer coisa desse jeito. Mas na época, muito novo, eu falei: desculpa, eu tô falando pro defunto errado. Deu uma confusão. O pai do menino falou: você vai terminar de encomendar meu filho. Eu falei: eu termino. Eu nem sabia quem era que menino, que morreu, sabe? Meu Deus do céu. Amém. Meu Deus. Pastor, deixa eu perguntar um negócio.
É claro, a gente como pastor, a gente fica lembrando do universo das igrejas, né? Qual, assim, se é que você lembra, uma igreja mais irreverente que... Porque uma das coisas que eu não suporto a igreja é reverência. Pode ver que a nossa igreja aqui é uma igreja que glorifica, mas na hora da mensagem, graças a Deus, nós não temos problema. O pessoal fica sentado, todo mundo recebendo. Dificilmente você vê alguém andando, né? Com algumas exceções. Qual a igreja mais irreverente que você já foi pregar assim, que teve dificuldade? Você lembra de algum? Lembro, nunca vou esquecer isso. Como é que você esquece um negócio desse? Eu pregando, a mulher começou a distribuir bombom no meio da igreja. Meu Deus. E no meio da pregação, a moça do primeiro banco levantou e eu pregando. E falou pro rapaz do sexto banco: vai chover, você acha que fulano veio buscar a gente? Meu Ah, Deus. gente, o lá de trás gritou assim: você pegou a caixa lá atrás? Eu tava pregando ali. Pô, gente, o que tá acontecendo nessa igreja? Aí fiquei calado, mas até no púlpito onde eu estava, os pastores tudo conversando e combinando coisas. Nunca mais voltei. Lógico, não houve Não casamento. casou. Não houve casamento nenhum. Para começar, porque nem o pastor, ele me cumprimentou quando eu cheguei, mas depois já aconteceu também de uma igreja de eu estar no púlpito, o pastor sentado fala comigo assim: acabou o louvor, pega a palavra. Eu preguei. Quando eu terminei de pregar, que eu fui passar para ele, ele falou assim: faz o apelo. Aí eu fiz. Quando eu terminei o apelo, que eu fui passar para ele, ele falou assim: dá os avisos, o papel está em cima. Meu Deus. Ainda passei vergonha que estava escrito Miss Mato Grosso. Era missionária, eu não sei o que me deu. Eu falei, Miss Mato Grosso. eu falei, tem uma Miss aqui no nosso meio, gente. Onde ela tá? A Miss. A Miss era muito feia. Quando ela levantou, eu falei, mas essa é Miss? Aí quando eu terminei de dar o aviso, né? Olha que coisa ridícula. Culto na casa do irmão Mariano, eu não sei quem é Mariano. Meu Deus. Aí quando eu fui passar para ele, ele falou assim: pode fazer a oração final, pode impetrar a bênção. Agora vai lá para a porta que o povo gosta disso. Eu lá na porta cumprimentando o povo, e o pastor sentado no púlpito. Eu não sei se o pastor fez alguma coisa na roupa, eu não sei o que aconteceu. Não. Ele continuou sentado lá. São coisas que a gente não sabe, vai morrer sem saber. Também não houve casamento, nunca mais voltei lá, então... Eu tenho uma teoria. Eu acho que Deus coloca o pastor Helder em algumas situações assim, só pra te dar repertório disso. Porque, meu que é Deus, grande, é hein? muito repertório. Ô, Jade, você falou uma coisa que é verdade. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu odeio ficar triste. Eu vejo, às vezes, o meu pai, que é uma das situações que tem me abatido bastante, é ver o pai do jeito que eu estou vendo. Mas aí eu procuro fugir isso do pensamento. Eu não tenho nenhuma vocação. Sabe aquele pessoal que... Eu conheci uma pessoa assim, que a natureza da pessoa é triste. O céu estava dividido no meio. E eu falei com essa pessoa: olha para o céu, né? Olha que dia bonito que o Senhor está nos dando. A pessoa olhou para trás, onde estava nublado. E é triste uma pessoa ter essa natureza depressiva. É muito triste. Eu tenho muita pena. Mas eu posso passar o que for. Às vezes eu choro. Mas a minha natureza é para cima. Eu gosto de rir. Eu gosto de estar bem. Adoro comer. Adoro ver filme. Pastor, o senhor falou sobre o apelo, que o pastor pediu para o senhor fazer o apelo, né? Junto com outras coisas, né? Com os anúncios. Mas, assim, eu queria que o senhor tenha alguma experiência nessa parte do apelo. Porque na hora do apelo ali é não crente, às vezes é uma pessoa que está desviada. Tem alguma experiência? Tem sim. Eu chamei uma vez, eu acabei de pregar, tadinho, o pastor Elbert é muito tímido também. Aí eu falei com o pastor Elbert: agora o pastor Elbert vai fazer o apelo. O pastor que estava no local, tadinho, ele foi todo empolgado, que Jesus está aqui. Nisso veio um. Aí ele glorificou, agradeceu a Deus, ele falou que coisa boa que veio um. E ele tinha problema mental. Então, na hora do apelo, ele falou para ele: você está aceitando Jesus? Ele fez assim. E é ruim porque assim, você quer rir não da situação, mas do que está acontecendo ali. E uma outra coisa sobre apelo: eu preguei numa igreja e eu passei muita vergonha, porque foi uma bênção ao culto. Só que quando passaram para o pastor presidente, o pastor falou assim: para mim não significou nada enquanto não tiver uma alma. Ô, gente... Jesus faz tanta coisa no culto. É maravilhoso quando tem uma alma, mas faz o apelo para esse culto ter sentido. Lógico que eu tremi e falei: Deus,
Uma alma Salva qualquer, alguém aí. salva alguém aqui. Por teu amor. Pelo misericórdia, salva uma alma. Eu queria uma alma. Aí eu fiz o apelo, não veio ninguém. Aí o pastor, o presidente, pegou o microfone e falou assim: para mim a festa ainda não começou. Encerrou desse jeito. Sendo que o povo estava chorando, Deus abençoando. No segundo dia, o velho entrou de novo. Falei, meu Deus, o presidente veio de novo. E na hora que eu pregando e pensando, uma alma, uma alma, uma alma. Mesma coisa. Tem alma para Jesus. Não veio ninguém. Festa. Mas na verdade a igreja era caravana. Era todo mundo praticamente crente. No terceiro e último dia da festa, eu até brinquei com o Elbert. Né? O Elbert trabalha comigo, falei com o Elbert, ninguém te conhece, quando eu falar, vi uma alma, levanta sua mão, vem de novo, porque eu preciso de uma alma para esse velho. Aí quando eu tava entrando, tinha um mendigo do lado de fora, eu falei, vou levar esse mendigo lá para dentro de qualquer jeito, ele é minha alma, é meu passaporte para me livrar do velho. Mas o mendigo não quis, a gente já viu isso, eu falei com ele, vamos entrar, Jesus tem uma obra na sua vida. Não, eu falei, gente, eu tava desesperado atrás de uma alma. Aí naquele dia Deus foi tão misericordioso que tinha 3. Aí me veio uma ideia de perguntar. Falei, irmãos, espera aí. Levanta as mãos quem não é evangélico. Ninguém levantou a mão. Era um congresso evangélico. Não põe como ter Não conversa. tinha. Então, e é constrangedor. Gente, se o pastor presidente da igreja não tiver uma sabedoria, ele deixa o convidado muito constrangido. Pensa a situação que eu fiquei. Eu tô lá no púlpito, parado, suando, tendo que fazer a obra do Espírito Santo, converter uma alma que todo mundo ali já era convertido. Depois do final do culto, ele falou assim, agora a festa está completa. Eu falei, 3, uma para cada dia, né? não houve casamento também. Falei, não é qualquer igreja, aquela igreja do homem que quer alma, só se levar 3. Falar as 3 almas aí pra vocês. Aí. Bem, gente, a gente teve aí, dá pra soltar Meu Deus. Davi, bota aí. mas o pastor tem que se preparar, tem que, É verdade. tem que ministrar e eu quero dizer que foi um prazer muito grande. Não vou nem usar a palavra alegria, porque isso aí tá claro para todo mundo. É verdade. Mas foi um prazer muito grande ter o senhor aqui. Um tempo muito e dizer bom. com a satisfação é muito grande. Sempre que o senhor vem aqui nos abençoar, nós somos muito abençoados. Que Deus, né, continue te abençoando, te sustentando nesse ministério que é fantástico. Obrigado, gente. Agradecimento enorme por ter estado com vocês aqui. Acho que foi muito gostoso, né? Demais. Relembrar os Demais. momentos. Foi demais, E foi demais. Deus continue abençoando a Central. Parabéns aí, 24 anos. Né? Deus continue abençoando você, Jade, Fernanda, o ministério de vocês, o Amém. pessoal que está aqui atrás que não aparece. Deus abençoe vocês. Tá bom? Todos vocês. Valeu a pena eu convencer o pastor Helder, né? Ele estava Demais, preocupado de vir aqui fazer essa gravação, né? Pastor, muito obrigado por você estar com a gente aí no culto, especial aqui nessa edição do nosso Central Cast, tá? Amém. Depois, daqui uns dias, ele vai estar sendo veiculado, aí você dá uma olhada por lá em Juiz de Fora. Vou falar pro pessoal lá da ICP assistir. Isso. E o pessoal que está aí assistindo, não se esquece. Se inscreve, eu garanto que você está até o final, né? E aí não vai deixar de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá? E agora, Fernando e Jada, está chegando uma empresa que vai nos servir um coquetel, né? Agora a gente vai no maravilha. momento A pena que o agora. pessoal de casa não vai poder Não vai participar, né? Valeu, gente. Fica com Deus. Até a próxima. aí. Deus abençoe.